Cara, esse aqui talvez seja o vídeo mais difícil que eu gravei até hoje. Ou talvez o mais especial também, que eu vou contar um pouco da minha história, de como eu comecei até hoje. Eu vou contar tudo, desde o meu início da igreja até hoje na vida profissional, tudo que aconteceu ao longo desses anos, o dilema entre música e faculdade, eu acho que é um dos principais pontos. Então já deixa o like, se inscreve no canal, que eu acho que vai ser um vídeo bem legal. Eu espero, né? Depois aqui você comenta se você gostou ou não, tá bom? Pra quem não sabe, me chamo Carlos Felipe, sou guitarrista, violonista e eu comecei tocando na igreja, como a maioria das pessoas, eu acho que começa tocando na igreja. Pra quem não sabe, eu sou católico e a minha história na igreja tá diretamente ligada à minha profissão hoje, né? E pra quem é católico vai conhecer um grupo de adolescentes que se chama EAC, que é o Encontro de Adolescentes com Cristo, né? E foi ali que eu dei os meus primeiros passos a tocar em público, só que ainda assim foi bem demorado, assim, entre aspas, porque eu era um cara muito tímido, cara. Muito tímido. E esse é o primeiro tópico que eu queria citar, que é algo que interferiu lá atrás na minha trajetória e interfere até hoje, de certa forma, só que hoje eu sou bem mais desenrolado que antigamente, mas eu sinto que isso aí me travou em alguns momentos. E essa história da igreja é bem legal, assim, porque eu ia nas missas, normal, com os meus pais e tal. Só que eu tenho um tio que a gente fala tio do EAC, né? Pra quem não sabe, na verdade são os adultos que coordenam um grupo ali. E ele era um dos coordenadores. Aí ele convidou meu irmão, me convidou também pra fazer o encontro, né? Que tem um encontro, a gente chama de encontrão, algo maior assim, depois tem as reuniões semanais. Eu fui no encontrão, gostei, aí eu participava de todas as reuniões, toda semana e tal, só que eu não conversava com absolutamente ninguém, porque eu era muito tímido. E lá nas reuniões semanais tem a equipe que toca, né, a equipe de música. Só que como eu não conversava com ninguém sabia que eu tocava. Aí até que no meu segundo ano, o meu tio do EAC falou pro pessoal lá que eu tocava. Aí a partir disso eu comecei a tocar, ter as minhas primeiras experiências tocando na missa, em alguns encontros e tal. E assim foram os meus primeiros passos na música. Os primeiros passos assim, tocando em público, né? Eu já tocava antes, claro, mas eu nem lembro que idade que eu comecei. Eu tocava violão, tá? Não citei, mas guitarra foi bem mais pra frente. Aí eu continuava tocando na igreja, mas depois de um tempo eu descobri que eu queria algo além da música, que eu queria literalmente trabalhar com isso. Só que eu não conhecia ninguém do mercado, era muito novo também. E de certa forma tinha aquele conflito de igreja, vida secular e tal. E no meu aniversário de 17 anos eu ganhei a minha primeira guitarra. Cara, era meu sonho mesmo ter uma guitarra. Só que eu fui ter mais tardiamente, né? Aí a minha mãe me deu no meu aniversário de 17 anos. Só que antes eu já imitava muita coisa assim de guitarra no próprio violão, pesquisava bastante e tal. A minha guitarra era uma TG 530 da Tajima, né? Tenho ela até hoje, tá bem conservada, inclusive. Aí, nesse período, eu tava no ensino médio, né? Eu fiz 17 anos no final do segundo ano, que eu nasci no final do ano, né? Aí, o terceiro ano, eu fiquei um pouco não, né? Fiquei muito naquele dilema entre qual faculdade fazer, com a vontade ainda, assim, de entrar no meio musical, né? Só que no terceiro ano eu coloquei na minha cabeça, assim, que eu iria fazer faculdade. Eu ia focar mesmo, assim. Eu estudava numa escola muito boa. Minha mãe e meu pai me deram a oportunidade de estudar numa escola das melhores aqui da cidade, né? E, cara, eu sou muito grato por isso, assim. Por mais que eu não tenha continuado na faculdade, mas eu sinto que a escola que eu tava me trouxe, assim, um senso crítico muito grande das áreas da vida mesmo, sabe? Não só na questão de fazer faculdade, por mais que era um foco muito grande, né? É uma coisa muito pregada, claro, numa escola particular a gente tem muito essa coisa de visão de futuro mesmo. Então não sinto que foi desperdício de dinheiro por eu não ter continuado a faculdade. Eu estudei bastante, especialmente no terceiro ano, assim, e eu queria uma faculdade de engenharia de computação. E, cara, eu pesquisei ao longo do ano todo sobre ela e quando eu fui aplicar a minha nota do Enem, e eu não iria conseguir estudar numa faculdade de fora, porque ia ser um custo muito alto, assim, pra minha família, né? E acabou que não rolou. Então essa foi uma frustração muito grande, assim, pra mim. Mas depois eu acabei escolhendo a faculdade de Ciência da Computação, aqui no Instituto Federal da minha cidade, que na época era o curso, assim, da moda, o curso que todo mundo falava que ia ganhar muito bem, que era um mercado que tinha muitas possibilidades e tal. E o nome é parecido, né? Ciência da computação e engenharia da computação, mas são focos bem diferentes. A ciência da computação é mais focada em programação e eu queria algo mais voltado para o hardware. Para quem não sabe a diferença, basicamente o hardware é o celular e
O software é o sistema do celular. Só uma explicação para quem não conhece ficar viajando. E então, em 2020, eu ingressei na faculdade de Ciência da Computação e foi justamente o ano da pandemia. Aí entra o ponto da timidez de novo. Eu fiquei um tempo estudando lá, né? Eu acho que cerca de 3, 4 meses até precisar ficar em casa, né? Todo mundo. E nesse tempo eu não consegui fazer amizade com ninguém. Eu era muito isoladão mesmo. E cara, a pandemia piorou isso mais ainda. Depois a gente teve que ficar dentro de casa. Então, juntou que era um curso que eu não queria inicialmente. Tentei muito gostar, mas no final eu vi que não era aquilo que eu queria. Juntou a pandemia, juntou a timidez, o isolamento mesmo. E o principal, a minha vontade de tentar viver de música. Eu sabia que eu era jovem e que se eu quisesse tentar de alguma forma, teria que ser enquanto eu sou jovem. Depois que eu tivesse família, algo do tipo, mais responsabilidades, eu não conseguiria arriscar tanto. E é claro, minha mãe teve uma resistência que eu entendo que é natural. Mas chegou ao ponto de eu não aguentar mais. Psicologicamente, eu tava assim, destruído mesmo. Isso por volta do 2º ano da faculdade. E enfim, eu tranquei a faculdade. E eu comecei a tentar me inserir mais no mercado da música. Só que junta a timidez, junta que eu não conhecia nenhum profissional da área. Então, era tudo desfavorável para eu tentar essa carreira. Mas no fundo eu sabia que eu tinha algum potencial. Não necessariamente que eu seria o melhor músico da minha cidade ou algo do tipo. Mas que eu tinha o potencial de entregar um bom trabalho, de entrar no mercado mesmo. Aí acabou que eu entrei num grupo de músicos aqui da minha cidade, que tem muitos músicos, mas a maioria dos cantores, tocadores da minha cidade estão nesse grupo. E às vezes alguém postava lá, pedindo violonista disponível para tal data. E eu comecei a colocar meu nome lá. E até que eu consegui o meu primeiro freelance. E foi horrível. Foi muito ruim. Eu toquei muito mal, assim. Eu não conhecia as músicas e como era de última hora, minha primeira experiência tirando um repertório que não era um repertório de igreja, músicas que eu não escutava. Por muito tempo da minha vida eu só escutei música católica, então eu não conhecia as músicas que estavam no momento. Aí eu lembro que depois eu até pedi desculpas do cantor assim no privado e tal, mas não foi legal, cara. Depois não aconteceram muitos shows dessa forma, teve mais 1 ou 2, mas esses cantores assim, os primeiros nunca mais me chamaram pra tocar de volta. Esse primeiro, na verdade, me chamou no ano passado, então faz muito tempo. Mas não foram legais esses primeiros shows, tá? Não tinha experiência nenhuma, não tinha maldade de shows. Só que ainda assim eu queria de alguma forma entrar no mercado. E uma forma que eu vi também foi chamar uma menina que eu tocava lá no EAC, que é Morena. O nome dela é Emily, né? Mas a maioria das pessoas que eu conheço, ela chama ela de Morena. Um absurdo de cantora, assim. Absurdo mesmo, é uma das melhores cantoras que eu já toquei e ela sabe disso, assim, também. E chamei ela para um projeto pra gente começar a tocar nos bares. E depois a gente chamou um amigo nosso, Alan, meu parceiro aí também, pra tocar com a gente. Alan, inclusive, foi a primeira pessoa que eu vi, ele é guitarrista também, que eu vi assim ao vivo e falei, caramba, o cara tá arregaçando na guitarra aqui na minha frente, sabe? Porque ele tocava na minha igreja também. Mas hoje a gente já é bem próximo, né? A gente conversa direto, fica falando vários assuntos musicais aí. Mas a gente chamou ele pra tocar sanfona, só que os shows eram muito esporádicos. Mas ainda assim, a cada 1, 2 meses a gente fazia um show, era nesse nível. E nesse meio tempo eu conheci um cara que eu considero que foi o pilar, assim, da minha entrada no meio musical. Sou muito grato, assim, de verdade mesmo, que é João Pedro, da dupla João Pedro e Patrícia, daqui da minha cidade. Procura aí também no Instagram. Que ele me chamou pra começar a tocar com eles em alguns shows e tal. E teve um dia que ele me chamou pra tocar em uma missa, e nessa missa tinha outro cara que eu sou muito grato, que me indicou pra várias coisas assim depois, que é Pedrinho, daqui da cidade, toca violão pra caramba. E ele me viu tocando e tal, e ele falou, caramba, toca bem pra caramba. E me colocou no grupo dos violonistas daqui da minha cidade também. Aí depois de um tempo ele tava saindo de um projeto e ele me indicou pra dar continuidade com o cantor aqui da cidade, que já tinha mais agenda, né? Isso foi no meio de 2024. Só que eu não cheguei a fazer muitos shows com esse cantor. Acabou que depois do 3º ou 4º show com ele, eu caí da gig. Na verdade, é uma história meio que engraçada e triste pra mim. Na época foi bem triste, porque eu tava empolgado, a minha primeira gig fixa, assim. E a gente foi fazer um show num bar. Aí teve uma participação de um cara lá que tocava violão também. E beleza, ficou tocando lá um tempão. E eu fiquei observando, né? Mas
Pra mim é normal. Aí depois, nunca mais me mandou a agenda. Aí beleza. Aí depois eu vi que esse mesmo violonista que tava tocando no bar, tava tocando com esse cantor. Não sei exatamente o que aconteceu, mas depois de um tempo eu vi que era, de certa forma, natural. Eu vi a história do Nelson Faria, que é um dos maiores músicos do país, né? Que descobriu que tinha caído da gig pelo jornal. Já viu o Alexandre Fininho, batera também, que caiu mais ou menos dessa forma assim. Não lembro direito a história, mas enfim. Depois eu vi que é uma coisa que faz parte. Só que se você for calcular aí de 2020 a 2024, eu não tinha nada na música. Nada mesmo. Mas ainda assim era minha vontade. Eu pensei em voltar pra faculdade algumas vezes, só que eu acabei nunca voltando. Só que no ano de 2024 também, eu trabalhava, né? Comecei a trabalhar numa loja aqui perto da minha casa, que eu sou muito grato também. Felipe era o dono de lá, o chefe. Aprendi muita coisa. Fiquei lá por 4 meses só, mas aprendi muito. E eu era vendedor, né? Pra um cara tímido, assim. E até que deu certo, cara. Foi uma forma boa de desenvolver mais mesmo essa parte. E depois surgiu uma oportunidade melhor em outro emprego, que um rapaz que era da igreja também me indicou para esse trabalho, o Murilo, que eu sou muito grato também por esse emprego. Eu fiquei lá quase 2 anos, até o final do ano passado, né? Que era um horário que me possibilitava, que eu tinha uma carga horária menor, recebia mais, então eu ainda assim conseguiria focar de alguma forma nos meus projetos assim de música. Só que como eu iria viver de música se até o meio de 2025 eu nunca tinha ganhado nem perto de R$1.000 em um mês? Era basicamente inviável. Então, de 2020 até ao meio de 2025 são quase 5 anos e meio, assim. É muito tempo para você tentar uma coisa. Eu estava desacreditado mesmo. No início de 2025, inclusive, eu conversei com o Alan, um amigo que eu citei aqui, que, cara, não ia de forma alguma, por mais que eu estivesse tocando num nível aceitável já para estar no meio profissional, mas eu não conhecia ninguém. O que aparentemente iria dar certo, não deu certo. Só que no meio de 2024 teve uma virada de chave na minha vida, assim, quando eu comecei a ter um salário mais fixo, trabalhando lá na loja que eu falei, que foi a educação financeira. Eu comecei a pesquisar mais sobre, mais especificamente o Primo Pobre começou a recomendar os vídeos dele pra mim no YouTube. Eu comecei a assistir e me interessar muito. Então, desde lá eu já comecei a me organizar mais financeiramente. Todo mês, assim, juntar uma grana, não gastar com besteira. Na verdade, eu nunca fui de gastar muito com besteira, eu não bebo, não fumo, não sou muito de sair. Então eu já não gastava muito. Só que aí eu comecei a me organizar ainda mais. Agora vamos voltar para 2025. Talvez esteja um pouco bagunçado, que eu voltei lá em 2024, mas 2025 de novo. No meio desse ano, o Pedrinho, o cara que eu citei mais para trás, me indicou para tocar com a pessoa que ele tava tocando, né? Só que ele não queria fazer viagens. Aí ele me indicou para fazer as viagens. E acabou que deu certo. Começaram a aparecer alguns shows, outros cantores. Então, no meio de 2025 foi a primeira vez que eu falei assim, caramba, eu consegui mais de R$1.000 em um mês tocando. Só que lembra da base que eu falei lá de 2024, de já começar a me organizar financeiramente? Isso foi essencial para eu conseguir, no final do ano, sair do emprego que eu tava e focar 100% na música. No meio de 2025 também, um rapaz que eu tinha tocado uma época me falou que queria gravar uma música autoral. E eu já tinha feito uma gravação pro pessoal da igreja, mas não era algo que eu ganhava dinheiro com isso. Aí eu falei, cara, já que vai gravar algo mais profissional mesmo pra lançar no Spotify, eu vou aproveitar e vou montar o meu estúdiozinho aqui. Na época eu nem imaginava que poderia se tornar algo perto disso aqui, porque antes isso aqui era meu quarto, então eu só ia dar uma melhorada para não ficar um aspecto de quarto, né? Eu mudei o meu quarto para outro cômodo, né? E montei o estúdio aqui. Só que as coisas começaram a dar certo na música, comecei a ganhar um pouco melhor, juntou o salário que eu ganhava na empresa também. Cara, eu falei, agora é a hora de eu investir. E inclusive eu investi muito mais do que eu tinha planejado. Eu tinha planejado gastar tipo R$2.000 para montar as coisas aqui tudo. Só que, graças a Deus, as coisas foram melhorando bastante e me possibilitou a ter muito mais do que eu tinha sonhado naquela época, assim, sabe? E eu sou muito grato de verdade pelas oportunidades que eu tive no ano passado. Eu terminei 2025, assim, com a certeza plena de que tinha sido o melhor ano da minha vida, em vários aspectos, profissionais, pessoais. Cara, tinha sido sensacional mesmo. Montei meu estúdio, comecei a ter mais agenda, surgiram novos alunos também. Então, tava tudo se encaminhando, assim, muito bem.
E, cara, eu vou bater nessa tecla de novo da educação financeira, que sem isso eu não conseguiria estar trabalhando com música hoje. Eu não vejo como um músico viver 100% da música sem ter o mínimo planejamento. Porque tem meses que você ganha muito, tem meses que você ganha nada. E você tem que estar preparado. Aí eu me planejei para sair em dezembro da empresa. Depois disso teve outros trabalhos aqui no estúdio já também, que eu tinha feito. Então começou a dar certo dos 3 lados, né? Das aulas, da produção e de tocar na noite mesmo. E eu falei, cara, é agora ou nunca. Então eu passei metade do ano me planejando para sair em dezembro. Então eu tinha reserva de emergência, tava tendo mais agendas, tava tendo as produções aqui do estúdio, tava dando aula. Então era a oportunidade que eu tinha de finalmente focar no que eu queria. E acabou que eu consegui sair do CLT até antes mesmo. Acabou que surgiu uma viagem para a formatura da minha irmã que mora em outra cidade, né? E eu iria precisar ficar alguns dias fora e provavelmente não ia conseguir esse tanto de dias de folga lá na empresa. Então eu falei, cara, eu me organizei para isso e agora vambora. Aí eu pedi a minha demissão em outubro para cumprir o aviso prévio até o mês de novembro. E calculei tudo certinho para cair exatamente um dia antes da viagem. Depois eu voltei, o mês de dezembro foi muito bom também. Consegui passar o Réveillon com a minha família, não toquei no Réveillon, por opção mesmo. Isso é uma coisa que eu acho legal, que eu tinha vontade também de, por mais que estivesse na música, não perder tantas datas. Claro que muitas a gente vai perder, mas eu não queria perder todas as datas especiais, coisas de família, assim. E hoje, no ano de 2026, eu sigo aqui com o meu estúdio, sigo tocando também. No início do ano tiveram bem poucos shows, assim, comparado ao final do ano passado, né? Mas eu vi que era natural do mercado. No início do ano tem menos shows mesmo. Mas agora já começou a voltar de novo. Tem várias produções do estúdio agora, que é pro Nandual. Pesquisem aí depois, que foi o cara que estreou aqui o estúdio, que foi o rapaz que eu falei lá um pouco mais pra trás, e a gente gravou uma música no ano passado, já gravamos uma esse ano e estamos trabalhando em mais uma agora e vamos lançar um EP. Gravei aqui uma música pra João Pedro e Patrícia também, fiz toda a produção, os arranjos, que não lançou ainda. E João Pedro, aquele mesmo João Pedro que eu citei lá atrás, que foi o primeiro cara que me deu uma oportunidade assim, de chamar pra tocar mesmo. Enfim, eu tô muito longe do que eu quero de onde eu quero chegar na música ainda, mas, cara, eu pesquiso muito assim sobre o mercado, sobre as possibilidades que tem, inclusive de diversificar as fontes de renda. Você vê que eu não só toco na noite, eu quero ter uma vida confortável sendo músico. E, cara, eu vejo que é muito possível. Hoje em dia, especialmente da internet, eu comecei a movimentar mais as minhas redes sociais. Inclusive, aqui no YouTube ainda eu não trouxe o conteúdo lá do Instagram, que é de como gravar vídeos de melhor qualidade para mostrar o seu trabalho. Então já tem muita coisa lá, já aproveita e segue lá, Carlos Felipe P, Felipe com 2 L's, tá? Que lá já tem bastante coisa de dicas para você melhorar mesmo a qualidade dos seus vídeos, de como se mostrar melhor, que eu acho que a imagem conta muito. Inclusive já foi me falado por artista isso. Eu fiz o primeiro show, aí depois em outro momento ele falou sobre essa questão da postura que tinha gostado, da organização. E isso tudo tá diretamente ligado à imagem que você passa, tanto pessoalmente quanto aqui na internet também. Porque muitas vezes é o primeiro contato que um artista ou alguém que vai te encontrar para qualquer trabalho. E se você entrega alguma coisa de qualquer jeito na internet, um vídeo gravado com um ângulo ruim, com iluminação ruim, com a captação ruim, eu acho que as chances de você ser escolhido comparado com outra pessoa que se mostra um bom profissional aqui nas redes sociais, eu acho que a chance diminui bastante. E eu resolvi começar a passar isso aqui para vocês. Inclusive, comenta aqui o que você quer que eu traga nos próximos vídeos sobre esse tema, que eu vou começar a abordar mais aqui no YouTube. Enquadramento, iluminação, captação. E, cara, todas as imagens que eu faço para as redes sociais são tudo feitas pelo celular. E é justamente isso que eu quero mostrar, que você não precisa ter um iPhone 17 Pro Max para fazer isso. Então já comenta aqui. Se não deixou o like, já deixa aí também. Se inscreva no canal e até a próxima.